Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa aula vai ser uma aula de correção dos exercícios do capítulo 3. Eu vou fazer a correção dos exercícios do final do capítulo, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo. E eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, não vejo a hora da gente voltar. Então, vamos lá. Então, a correção da atividade vai ser aqui da página 42 e 43 do capítulo 3, onde nós falamos sobre a energia do Sol e a vida na Terra. Então, aqui no primeiro exercício, a gente tem uma das hipóteses sobre a origem da vida aponta que os primeiros seres vivos seriam autótrofos. O que seriam seres vivos autótrofos? São todos aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. Os únicos que conseguem produzir o próprio alimento são os vegetais. E teria surgido em fontes hidrotermais, no fundo do oceano. Nessas condições, ela poderia realizar fotossíntese? Sim ou não? E por quê? Então, a nossa resposta seria que não. Nessas condições, não poderiam ter o processo de fotossíntese, porque, primeiro, a gente não teria a quantidade de luz ideal lá no fundo dos oceanos para que esses organismos fizessem fotossíntese, e um dos produtos, né, dos compostos que precisa para poder fazer a fotossíntese é a luminosidade, é a luz do sol. Então, a gente não tem luz no fundo dos oceanos. Então, os primeiros seres vivos, eles não eram autótrofos, eles eram heterótrofos e eles faziam um processo chamado de quimiossíntese. 2. Por meio de qual processo os primeiros seres vivos quebraram as moléculas orgânicas para a síntese de ATP e por quê? Então, o primeiro processo ali, lá no início, era o processo de fermentação na Terra primitiva, porque a gente não tinha a quantidade de oxigênio na atmosfera e eles não conseguiam fazer respiração celular. Então, por não ter oxigênio na atmosfera, eles não faziam respiração celular. Então, o processo que eles poderiam ter realizado para produzir alimento, produzir energia, seria pela fermentação. 3. No século XVIII, um pesquisador chamado Priestley realizou alguns experimentos para comprovar a existência de um gás nocivo que era liberado como resultado da combustão. E aí tem aqui a ilustração de como ele fez esse experimento. Então, ele colocou dentro de um recipiente a vela e depois de algum tempo a vela apagou. No recipiente parecido da vela, ele colocou um ratinho e depois de um tempo o ratinho morreu. Depois ele colocou uma planta e ele percebeu que a planta ela sobrevivia por um longo período. Depois ele colocou uma planta junto com a vela e ele percebeu que a vela permanecia acesa e a planta permaneceu viva. No segundo ele colocou uma planta e o ratinho. Ambos permaneceram vivos. Sabendo que o processo de combustão depende do gás oxigênio e libera gás carbônico, responda às questões a seguir. Por que a vela apagou no experimento 1? Então, a vela apagou porque o processo de combustão ele só acontece na presença de oxigênio. Então, como resposta, a gente teria aí, porque o oxigênio ele vai fazer com que a combustão aconteça. Se não tem gás oxigênio, a combustão não acontece, por isso que a vela apagou depois de um tempo, porque ela consumiu todo o oxigênio presente dentro do reservatório lá do primeiro vidrinho. B. O que o experimento de Priestley acabou comprovando ou provando? Que a planta ela produz o gás oxigênio. Por ter gás oxigênio, a gente teve ali a presença da combustão da vela, porque a planta, pela fotossíntese, ela libera gás oxigênio, além da glicose, que foi o que eu expliquei na nossa videoaula. E o ratinho também vai continuar vivendo. Por quê? Porque quando a gente tem a liberação de gás oxigênio, o ratinho consegue respirar, fazer respiração celular, produzindo ali ATP, que é energia, e ele permanece vivo. Tanto no 4 quanto no 5, a gente tem a liberação de gás carbônico. Gás carbônico pela queima da vela, que é consumido pela planta, por isso que ela permanece viva, porque ela consegue fazer fotossíntese. E aqui também o ratinho pela respiração, todos os animais eles liberam gás carbônico
e esse gás carbônico vai ser consumido aqui pela planta. Então, ambos vão continuar vivendo lindos e felizes. 4. Leia atentamente a tirinha a seguir. A gente tem uma tirinha e aí pergunta aqui: há muitas maneiras de completar a frase do segundo quadrinho aqui, ó. Complete-a considerando o que? A. Uma substância que é produzida no processo de fotossíntese que não é citado na tirinha. Então aqui, ó, a gente vai ter a produção de gás oxigênio, de glicose e também de gás carbônico, mas aí não entra nesse caso, tá? Então a gente vai ter o que está faltando aqui na tirinha é a produção de gás oxigênio liberado na atmosfera pelo processo de fotossíntese. A B, o uso desses compostos produzidos durante a fotossíntese pode ser realizado como por nós animais. Então, nós animais utilizamos o gás oxigênio e a glicose para poder realizar a respiração celular e produzir, através desse processo, a ATP, que é uma molécula energética que nós consumimos através de todas as nossas atividades, como correr, jogar bola e assim por diante. 5. Os chamados banhos de sol são importantes para a ativação de vitamina D no organismo. Qual é a função dessa vitamina para a saúde humana? Então, a vitamina D, ela vai ajudar na absorção de cálcio. Então, a gente não consegue adquirir vitamina D através da alimentação. A gente só consegue sintetizar vitamina D através da exposição solar. Então, tomando banho de sol. E quando a gente adquire ali a vitamina D, a gente vai fazer com que essa vitamina, a vitamina D, faça com que a gente tenha a absorção de cálcio pelos ossos, por exemplo, para que a gente não possa desenvolver doenças relacionadas como osteoporose e outras doenças relacionadas aos ossos e até mesmo o fortalecimento dos músculos. Então, a correção do capítulo 3 foi realizada. Aqui nessa página do capítulo 3 das atividades, fala o que nós aprendemos. Então, neste capítulo você estudou a origem da vida, que a gente falou sobre a evolução química, o experimento de Oparin Haldane e Stanley Miller. A gente falou também sobre a energia do Sol com a manutenção de vida na Terra, a temperatura ideal que o Sol ele fornece para que a gente possa ter água no estado líquido, o processo de fotossíntese feito pelos vegetais para adquirir energia, essa energia passada para os animais através da alimentação e da respiração, porque os vegetais eles produzem gás oxigênio e esse gás oxigênio é consumido através da nossa respiração para produzir ATP. E sobre os efeitos do sol na saúde humana, que a gente viu aqui no último exercício, que um exemplo vai ser a produção ali, a síntese de vitamina D, para poder fazer com que o nosso organismo consiga absorver o elemento químico cálcio pelos ossos, dentes e músculos. Agora eu vou deixar uma outra atividade para vocês realizarem, responder os capítulos 2 e 3 da apostila Atividades Suplementares, e qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.